que a gente já está em outubro, dia 10 de outubro. Mês que vem já é mês de COP30. Há meses, os belenenses se preparam para ser o palco de um dos principais debates climáticos do planeta. E entre uma discussão e outra, os moradores também querem mostrar ao mundo um pouco da cultura ancestral, que é assim, é de se emocionar. É a coisa mais linda do mundo, a cultura belenense. Vamos ver na reportagem? Um trabalho feito por muitas mãos, um verdadeiro resgate ancestral que tem atravessado gerações. A cerâmica, ela realmente tem essa responsabilidade de trazer essa sensação de casa e de aterramento para os lugares onde você está. É neste ateliê que o barro ganha forma e identidade amazônica. As cerâmicas produzidas aqui no distrito de Quaraci são reconhecidas como patrimônio cultural de Belém e dialogam com a ancestralidade e a história e a sustentabilidade, tema que será destaque durante a COP30. A gente tem um trabalho que é muito pautado no consumo e na economia local. Essa é uma escolha que a gente tem porque a gente realmente acredita que trabalhar com essa produção que é muito ancestral, que é o barro, é uma maneira da gente conseguir entender um pouco de quem que a gente é. A produção da família Santana já desembarcou em conferências internacionais, como em Bonn, na Alemanha. Agora eles preparam uma coleção especial para a COP30, feita para visitantes de todo o mundo. E é isso que a gente vai oferecer para todos que vêm de fora, não só na cerâmica, na culinária, que é muito exaltada, mas no tratamento do próprio paraense, que é algo muito diferenciado, o povo brasileiro em si. Para mostrar para esse público que os povos originários da nossa região, eles tinham uma cosmovisão muito integrada à natureza. Mais do que arte, o trabalho com a cerâmica fortalece a economia local e mostra que preservar o planeta também passa por valorizar o que vem da própria natureza. Fala de onde a gente veio, as pessoas que vieram antes da gente, o que eles deixaram de legado, isso é muito importante. Mas também a gente tem que levar em consideração o que nós vamos deixar também de legado. E se a gente está se reunindo hoje na Amazônia para discutir mudanças climáticas, é só porque os povos originários são realmente os verdadeiros mestres desse território. Muito bem, COP30, nós já estamos aqui com o professor Pedro Cortes. Na mesma, o Daniel Pereira lembrou que nós estamos na mesma paleta de cores. Exatamente, é para combinar. Ornando, né? né? Ornando nesta sexta-feira. Professora, há quanto tempo a gente está aqui falando de COP30? E já falta, mês que vem já o evento. Já estamos nos aproximando. E o Brasil, professor Pedro Cortes, nosso analista, especialista em clima e meio ambiente. O Brasil quer liderar uma aliança de países para conectar mercados de carbono. E a ideia é criar algumas regras comuns entre os países. E qual o desafio para isso acontecer, professor, além de vontade? Vontade, dinheiro? Bom, vamos lá. Rapidamente, deixa eu explicar o que é o mercado de carbono. Maravilhoso. Muita gente fantástico, falar, não faz a menor ideia, né, não professor? Faz a menor ideia. Vamos supor que uma indústria na Alemanha, ela tenha, por força da legislação local, obrigação de reduzir suas emissões de CO2. Mas ela percebe que isso vai demandar um investimento, por exemplo, de 10 anos para que ela atinja aquilo que a legislação está especificando. Então, ela pode, aquilo que ela não consegue reduzir de imediato, pode compensar financiando um projeto, por exemplo, de recuperação numa área da floresta amazônica e durante a recomposição dessa floresta, as árvores, por meio da fotossíntese, que todos nós aprendemos na escola, vai recuperando, vai retirando o CO2 da atmosfera. Então, esse excedente dessa indústria pode ser compensado por um financiamento de um projeto que vai se encarregar de retirar da atmosfera aquilo que ela não está conseguindo. O Brasil, ele ele aprovou no final do ano passado o mercado de crédito carbono, agora ele está numa fase de regulamentação. O que o Brasil pretende agora? É criar uma coalizão, e esse termo é importante porque coalizão, no caso da COP, não depende da adesão de todos os países. Ah, não precisam todos. Não, é uma adesão voluntária. Perfeito. Né? E ele quer uniformizar as regras de comércio de crédito carbono em vários países, de tal forma exatamente a permitir esse exemplo, que uma indústria na Europa compre créditos carbono aqui no Brasil, financiando projetos, por exemplo, de transição energética, de recomposição de mata e tal. Qual é o problema que a gente tem internacionalmente hoje?
há várias métricas para avaliar o quanto de um hectare de floresta consegue capturar de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, pode ser que a métrica utilizada para avaliar a floresta amazônica não seja exatamente a mesma, não seja adequada para uma floresta tropical no Sudeste Asiático. E cada floresta consegue capturar de um jeito diferente, Exatamente. professor? Então, por conta da própria densidade, as plantas têm uma ação diferente em relação ao CO2 e o Brasil, na prática, ele quer uniformizar essas regras de tal forma que facilite esse comércio. Ou seja, o que a gente está vendendo aqui como vou capturar 100 é entendido como realmente pela métrica eles vão capturar 100 para facilitar esse comércio internacional. Então, o obstáculo que a gente pode ter é que os países participantes eles vão querer, claro, puxar a régua que se adequar melhor às suas características. Então, pode ser que você tenha, no caso de uma floresta do Sudeste Asiático, você tem uma regra que determina, olha, esse hectare vai conseguir capturar 80, mas aí o país local fala, não, mas eu tenho uma outra aqui que diz que eu consigo capturar 90. Então, é uniformizar essas regras internacionalmente exatamente para facilitar esse comércio e a vinda de dinheiro do exterior para o Brasil para financiar projetos de recuperação florestal, transição energética, enfim, há vários projetos que podem se beneficiar com isso. Professor, o senhor citou a Amazônia, vou te fazer uma pergunta aqui de curiosidade, porque a gente ouve muito falar assim, a Amazônia é nossa, a Amazônia é nossa. Na verdade, mais de 50% da Amazônia está no nosso território. Sim. E o restante está no território de outros países. Exato. Quem é dono da Amazônia? Essa frase é correta? Dizer, não, porque tal país é dono. Não, a Amazônia é do mundo, assim. Quem é dono da Amazônia? Se a gente pensar do ponto de vista geopolítico, nós temos a nossa Amazônia, tá? Mas se a gente pensar como bioma, ele é compartilhado com vários países, né? Como Colômbia, Venezuela, as Guianas, né? Então, assim... eu diria que é um patrimônio da humanidade, mas que está sob a nossa gestão grande parte desse patrimônio. E essa gestão, ela é equilibrada? Existe um diálogo, um grupo dos países dedicados a conversar sobre a Amazônia ou o nosso país é, de fato, o que mais está ali atuante, envolvido na Amazônia? A gente acaba sendo uma referência? Não, acaba sendo uma referência porque boa parte da Amazônia está sob nossa jurisdição. Tá? Então, boa parte do bioma amazônico... Eu digo, desculpe, se a gente faz um bom trabalho, na verdade, se a gente comparece como deveria. A gente tem feito agora nos últimos anos porque nós conseguimos reduzir o desmatamento. Tá? Problema, a gente nunca zerou o desmatamento desde que ele começou na década de 70. Nunca chegou e falou assim, olha, esse ano tivemos desmatamento zero ou o ideal, desmatamento negativo, que seria a recomposição da floresta. Né? Mas a gente reduziu bastante o desmatamento. Existe um olhar muito mais intenso para a Amazônia hoje do que há alguns anos atrás. Né? Então, realmente a gente está fazendo um bom trabalho, tem que ser aprimorado, tem que ser um trabalho vigilante. A fiscalização aumentou bastante, mas ainda há muito o que fazer. Professor, voltando aqui à questão, é porque eu trouxe uma curiosidade genuína. Essa questão da coalizão dos países para o mercado de carbono. Na prática, sim, além de ser muito bonito, tem aquela foto, assinamos aqui o nosso acordo, mas no mundo real, o que pode resultar? Business. Business? Na prática, o mercado de carbono, há muita gente que era reticente em relação a isso, ele busca trazer dinheiro para a recomposição, inicialmente a recomposição florestal. Então, transformar isso numa forma de negócio, porque aí a gente precisa de dinheiro. Não só a gente, qualquer país que vai trabalhar com recuperação de grandes florestas precisa de dinheiro. Então, a ideia é trazer recursos para que a gente possa financiar essa recuperação e mostrar para o mercado que isso vale a pena. Né? O mercado de negócios, que isso vale a pena. Então, a regulamentação, por exemplo, do mercado de carbono aqui no Brasil, qual vai ser a grande tarefa dela? É determinar quanto cada área da economia vai poder emitir. Então, por exemplo, uma indústria metalúrgica vai ter tal limite de emissão, uma indústria química vai ter tal limite de emissão. Vai depender do tamanho. Exatamente, né? E das especificidades. Então, vai estabelecer uma série de regras, falar assim, olha, vocês vão poder emitir tanto por ano. Ah, mas olha, eu não tenho tecnologia ainda para conseguir isso. Volto ao exemplo original.
Então você financia projetos de transição energética, de crédito carbono. Existem várias maneiras de você reduzir as emissões e muitos desses sistemas precisam de recursos. Então, assim, eu fui no cru da palavra mesmo, é negócio, né? Maravilhoso. Porque realmente a gente precisa, não só a gente, todo mundo que trabalha com redução de emissão precisa de financiamento, precisa de recursos para tocar esses projetos adiante. Professor, até antes de encerrar, uma outra curiosidade. Essa semana nós tivemos a conversa entre Lula e Donald Trump e foi reiterado o convite. O senhor acredita que Donald Trump pode vir à COP30? Olha, eu já cheguei a falar aqui que ele não viria, mas você sabe, né? No jornalismo a gente morre pela boca, né? O senhor acredita que... Não é que eu acredito. Desconfia que pode vir? É imprevisível, né? É imprevisível. Quem diria que rolaria um clima, né, um abraço ali entre Lula e Trump, né, nos bastidores da convenção. Foi a maior disparada de ocitocina das últimas décadas, gente. Isso que é paixão, é a primeira... Paixão imediata. Se é real, não sabemos. Então se aconteceu isso, pode ser que ele venha, né? De repente ele dá o ar da sua graça, vamos ver. Não podemos, faltando um mês para a COP, não vamos descartar. Não vamos descartar, né? É bom a organização guardar uma cadeira escrito Mr. President, Donald Trump. Professor